Olá, crianças, bom dia! Nós estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na nossa salinha da escola dominical para que nós possamos aprender um pouco mais das histórias maravilhosas que Deus registrou na sua palavra e com essas histórias aprender como nós devemos nos comportar nos nossos dias, o que devemos fazer para agradar o coração do único Deus que existe. É muito importante quando a gente vai à escola. Esses dias nós estamos sem aula, né? A gente não consegue ir à escola. A gente está aprendendo em casa. Muitas escolas estão ensinando através do computador, através do tablet. Você que tem um recurso, está estudando em casa, sabe como é que está funcionando. E aqui na igreja também não vai ser diferente. A escola dominical, que acontece todo domingo de manhã, continua também te ensinando lições preciosas para que você possa aprender de Jesus, crescer baseado na palavra de Deus. E é importante que a gente conheça as histórias, que a gente conheça a palavra do Senhor, para colocar ela na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente sabe que se a gente gravar no nosso coração e na nossa mente, nós vamos conseguir praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Na história de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já ouvimos na história do domingo passado. Daqui a pouquinho nós vamos relembrar. Antes de começar, então, eu gostaria de fazer algo muito importante com você. Eu gostaria de orar, falar com Deus e pedir a Ele que esteja abençoando a sua vida. É você mesmo que está aí me escutando. Eu quero abençoar de forma especial os alunos aqui da nossa salinha, o Guilherme, o Natan, o Anthony, a Anne e a Letícia. Quero agradecer a Deus pelas suas vidas e pedir ao Senhor que esteja abençoando para que você esteja com seus ouvidos, olha, bem atentos agora para escutar essa história. E eu vou te pedir para você prestar bastante atenção, não perder nenhum detalhe, porque vai ser muito legal. Vamos orar? Vocês já sabem como se ora. A gente deve fechar os nossos olhos e prestar atenção no som da voz de quem está falando com Deus. Então eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, que eu vou orar com vocês, tá bom? Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, eu te louvo por esse dia tão maravilhoso, por esse domingo, por esta manhã e por essa escola dominical. Eu te agradeço pela vida de cada um dos alunos aqui da nossa sala e peço ao Senhor que esteja abençoando a vida deles e das suas famílias de forma especial. Cuida, Senhor, da nossa manhã, do nosso dia, da nossa semana. Abençoe essa história que vai ser contada agora, que ela venha entrar no coração de cada um que estiver nos escutando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, primeiro, a tia não esqueceu. Eu quero saber se você consegue falar para mim o versículo que nós aprendemos domingo passado. A tia falou que ia querer escutar vocês falando de cor. E aí, eu quero que vocês falem então para mim. Eu vou esperar aqui daqui a pouquinho a mamãe fazendo um filme de você falando de cor o nosso versículo que nós falamos no domingo passado. Na verdade, há 2 domingos nós estamos estudando o mesmo versículo, que está registrado lá em Hebreus 10:35. A tia não vai dar dica, você vai tentar lembrar e vai tentar falar, tá bom? Então eu vou ficar aguardando. E o versículo de hoje é um versículo muito conhecido, é um versículo pequenininho que também nós vamos decorar. Nós vamos falar ele no final da lição, para a gente entender o que o versículo tem a ver com a nossa história de hoje. Combinado? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar o meu instrumento de contar história hoje e você vai prestar bastante atenção. Olha só, eu vou usar, olha, o meu avental da história. Isso mesmo. Hoje a tia vai contar a história para vocês usando o avental da história.
bastante atenção, não vai perder nenhum detalhe, tá bom? Olha, no domingo passado, nós começamos a entender sobre uma promessa muito especial que Deus tinha feito na vida de duas pessoas que adoravam a Deus. Alguém lembra qual eram os nomes deles antes deles chegarem naquela terra prometida chamada Canaã? Ah, muito bem! Era Abrão e Sarai. Depois que Deus mudou o nome deles, eles se passaram a chamar Abraão e Sara. Abraão e Sara, então, eram duas pessoas que Deus tinha abençoado de forma maravilhosa, porque além de terem cumprido as suas promessas, Deus deu para eles um presente que ele estava esperando há muito tempo. Quem lembra qual presente é? Ah, gente, era um bebê. Sara estava esperando um bebê e era algo muito maravilhoso. Eles queriam muito ter um filho e o nome desse bebê era Isaac. Quem conhece algum Isaac? Eu tenho Isaac aqui da igreja. O Isaac, então, era um filho da promessa que Deus tinha dado para Abraão e Sara em função de terem obedecido à ordem de Deus. Deus ficou muito feliz e abençoou esse casal. Gente, vocês sabiam que Isaac, como toda criança, foi crescendo e ele se tornou um rapazinho. Olha só como era bonitão esse Isaac. Isaac era filho muito abençoado de Abraão e Sara. E eu creio que Abraão e Sara ensinavam muitas coisas para Isaac. Ensinava especialmente a palavra de Deus. Ensinava Isaac a obedecer ao Senhor, porque eles eram assim, fiéis e obedientes a Deus e queriam passar isso para Isaac, queriam que eles fossem da mesma forma. Isaac então foi crescendo e aprendia com seus pais todas as coisas preciosas que ele lhe ensinava. Eu acredito também que ele ensinava as coisas do dia a dia. Não falar palavrão, que mais? Não bater no coleguinha, ajudar a dividir o brinquedo. Isso tudo era ensinado para Isaac, além das promessas do Senhor, além daquilo que estava registrado na sua palavra, na palavra de Deus. Mas um belo dia, Abraão estava assentado e Deus falou com ele. Abraão, eu quero que você faça uma coisa para mim. Deus queria muito comprovar que Abraão realmente amava ao Senhor. Então ele disse: Abraão, eu quero que você ofereça para mim um sacrifício. O sacrifício feito nos holocaustos era algo muito comum naquela época. As pessoas ofertavam ao Senhor animais que serviam para agradar o coração de Deus. Era uma forma de poder prestar um culto também. Então Abraão já estava acostumado a fazer esses holocaustos, já estava acostumado a fazer esses sacrifícios. Ele ia lá, arrumava umas pedrinhas, fazia um holocausto bem bonito, colocava lá a lenha por cima, colocava um animal, acendia o fogo e adorava ao Senhor. Era assim que era feito antigamente. Então Abraão falou: Senhor, mas isso é fácil, eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer com muita alegria, com muito amor. Mas Deus falou com Abraão: Abraão, o sacrifício que você vai me dar, o sacrifício vai ser o seu único filho, o filho que eu te dei, Isaac. Ele vai ser o sacrificado. Abraão, então, ficou pensando: poxa vida, mas Deus quer Isaac. Como Abraão era muito obediente,
ele atendeu ao Senhor, atendeu todas as orientações. Deus falou para Abraão: Abraão, você vai começar a caminhada e vai para um lugar, uma região lá de Moriá, e quando chegar perto de um lugar que eu vou determinar para você, naquele monte você vai fazer o sacrifício. Então Abraão juntou 2 dos seus empregados, o seu burrinho, Isaque, e partiram para a caminhada. Uma caminhada de aproximadamente 3 dias. Nessa caminhada, Isaque e Abraão estavam felizes porque iriam obedecer a Deus. Então, chegando lá, ele avistou o monte em que iria fazer o holocausto. Abraão, então, disse para os seus empregados: olha, podem ficar aqui, que eu vou chegar mais um pouquinho com Isaque. Quando nós terminarmos de adorar a Deus, nós vamos voltar. Então, Isaque ajudou Abraão. Isaque falou assim: pai, eu vou ajudar você. Abraão então disse: olha, você vai pegar as lenhas, você vai carregar a faca e nós vamos construir juntos esse holocausto. Então, como homem obediente que Isaque já era, ele começou a ajudar seu pai. Ele carregou então com muita alegria tudo o que ele precisava para tornar possível aquele holocausto. E aí, à medida que Isaque ia carregando todas as coisas, colocando lá em cima daquelas pedras que já estavam arrumadas, Isaque falou assim: pai, eu já estou vendo aqui o holocausto, eu já carreguei toda a lenha, aqui ainda está a nossa faca, mas onde está o cordeiro que nós vamos oferecer a Deus? Onde está o animal que nós vamos oferecer ao Senhor? Então Isaque, ao perguntar para o seu pai, teve a seguinte resposta: olha, Isaque, você vai ser o sacrifício. Então Abraão, com um aperto muito grande no seu coração, colocou Isaque sobre o holocausto, o amarrou. Gente, pensa no coração do papai, como ele deve ficar quando você se machuca. Imagina o coração do papai quando você passa mal e tem que te levar para o hospital. O coração do pai e da mãe fica muito apertado, porque quando a gente tem um filho, a gente ama muito esse filho. A gente ama de forma especial. E era assim que Abraão amava Isaque. E ele era o único filho, ele custou esperar esse filho e Deus o pediu de volta. Mas Abraão, ele era temente a Deus, ele obedecia e confiava no Senhor. Ele sabia o que era para ser feito. Ele atendeu à voz de Deus. Então, Abraão, quando foi então pegar a faca e ele levantou a faca, ele fechou os olhos e veio um anjo e falou: Abraão, não faça isso, não toque nesse menino, porque o Senhor soube hoje que o seu coração realmente é temente, obedece ao Senhor. Então Abraão ficou muito feliz, porque ele sabia que não era necessário sacrificar o seu filho. Desamarrou então Isaque ali daquele lugar, e naquele momento que ele estava desamarrando, sabe o que ele escutou? Puxa vida, ele escutou lá nos arbustos um cordeiro, uma ovelha que estava lá presa. Era a providência de Deus para poder colocar naquele holocausto. Era algo que Deus tinha providenciado então para que eles servissem a Deus naquele dia, para que eles pudessem oferecer ao Senhor um culto, que era o cordeiro que foi providenciado por Deus mesmo. Crianças, quantas vezes nós desobedecemos? Desobedecemos nossos pais, desobedecemos ao Senhor, e com essa história nós devemos lembrar que nós devemos obedecer. Nós devemos ter como nosso exemplo a vida de Abraão, que foi um homem que temeu ao Senhor, confiou no Senhor, obedeceu. E nós temos uma promessa que Deus cumpriu na nossa vida, que é trazer o seu Filho Jesus,
que hoje nos abençoa, é presente conosco e Ele mora no nosso coração. A morada do Senhor nos ajuda a abençoar a nossa vida e nos fazer obedientes a Deus. Que nós possamos então nesse dia aprender como Abraão, sermos fiéis ao Senhor, sermos obedientes e tementes a Deus. Abraão teve fé. Fé é uma palavra tão pequenininha, é 2 letrinhas só, mas tem um significado muito, muito grande. Tem um significado enorme para Deus. Aquelas pessoas que têm fé são as pessoas que confiam no Senhor. E o nosso versículo de hoje fala sobre fé. Fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É mesmo, porque a Deus a gente não vê, a Deus a gente não pega. Em Deus nós devemos confiar pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos, pelo desejo do nosso coração de poder confiar em Deus, que Deus existe, que a sua palavra ela é real. Então, esse vai ser o nosso versículo que se inspirou aqui na vida de Abraão para nos ensinar nesta manhã. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Também está registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Eu gostei muito dessa história. Eu gostei de aprender que Isaac, apesar de ele saber naquele momento que ele não sabia muito o que estava por vir, ele foi com seu pai, ele abençoou seu pai com a sua obediência, ele não ficou pegando pirraça, ele não ficou questionando, ele foi sendo sincero com Abraão. Porque Abraão também conseguiu colocar no coração de Isaac aquilo que era especial, a obediência ao Senhor e aos seus pais. Então, eu gostaria de continuar pedindo você para ser obediente, para ser fiel ao Senhor e obedecendo também aquelas pessoas que cuidam de você, dos seus pais, dos seus avós, ouvindo sempre o que eles querem dizer e pedindo ao Senhor que esteja colocando no seu coração a fé necessária para aprender do Senhor e para agradar o seu coração. Eu quero orar mais uma vez com você, só que agora eu vou orar e você vai repetir. Então eu vou falar e logo depois você vai falar o que a tia falar para nós orarmos juntos, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigado por este dia e por esta história. Eu te peço que o Senhor coloque no meu coração o desejo de te servir e de te agradar, em nome de Jesus, para que eu cresça diante do Senhor e dos homens, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos ver o que acontece agora no próximo domingo, na nossa próxima história. E eu gostaria muito que você visse a nossa história, que você pudesse fazer a lição. Hoje nós estamos contando sobre a lição 5. Então você vai agora pegar a sua revista, naquela pastinha que a tia deixou na sua casa. Você vai pegar a sua revista, vai observar quais são as atividades da lição 5 para fazer, que são todas elas relacionadas com o que a tia contou aqui. E você tem 2 coisas para fazer. Você tem que fazer as atividades e depois você tem que falar para a tia o versículo, tá bom? A tia quer que você fale o versículo de domingo passado, tá? Aquele versículo que a gente já falou, que está lá em Hebreus 10:35, que fala sobre o galardão, que fala sobre a confiança. E a tia vai mostrar para vocês como é que começa. Ele fala, não abandoneis. Agora vocês vão falar, tá bom? E vai mandar para a tia ver como é que está sendo o que vocês decoraram. Combinado? Um grande beijo para vocês.
obedeçam, orem em casa, peça a Deus para colocar no seu coração. Se você não está obedecendo, peça a Deus para colocar essa vontade no seu coração. E domingo que vem tem mais, tá? Um grande beijo. Tchau!